A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 18 ao 20, que vai nos dizer assim: Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que Daniel, ele enfraqueceu diante de uma visão, diante daquilo que foi revelado, que foi manifesto a ele. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Muitas vezes a gente vai sentir na nossa carne aquilo que é espiritual. E esta palavra é uma resposta de Deus para pessoas que não estão entendendo algumas batalhas, porque pouco a gente escuta falar sobre isso, né, irmãos? Que a gente sente na carne aquilo que é espiritual. Aquilo que Deus, irmãos, tem para nos revelar, muitas vezes nós vamos sentir na nossa carne, no nosso físico. Você observa que Daniel, um grande homem de Deus, um homem que buscava a Deus incessantemente, um homem que andava com retidão na presença do Senhor, diante de visões, de revelações, ele enfraquecia. Ele esteve aqui enfermo. Não foi fácil para Daniel contemplar o que ele contemplava. Deus está lhe preparando para que você contemple algumas coisas dos céus, mas você precisa entender que muitas vezes a sua carne, o seu físico vai sentir. Muitas vezes você vai achar que é algo físico mesmo, vai fazer exames, não vai dar nada. Porque isso aqui, irmãos, a gente observa que era de natureza espiritual que estava atingindo o físico. Essa palavra é uma resposta. Porque você diz, irmã, é comigo. Deus está falando comigo porque eu não estou entendendo o que eu estou vivendo. Eu vou no médico, não dá nada. Eu tomo medicação, eu tomo vitamina e nada acontece. Parece que alguma coisa está sugando as minhas forças. E Deus está dizendo, são as revelações que eu tenho para manifestar para a sua história. Todas as vezes que Deus quer se revelar para nós, a nossa carne, a nossa humanidade, a nossa fragilidade vai sentir os impactos, porque Deus é santo. Declare comigo, o meu Deus está me dando estrutura, porque Ele quer se revelar para mim. O meu Deus está me dando estrutura, porque Ele quer se revelar para mim. Não esqueça. Não esqueça. Quando você quiser ter revelações, quiser que Deus manifeste para você a glória dele, quiser que Deus te revele o oculto, profundo e escondido, peça a Deus, não somente as experiências, mas peça a estrutura. Porque muitas vezes você vai ver, meu irmão e minha irmã, que as coisas espirituais são fortíssimas e nós precisamos estar preparados para isso. Daniel aqui estava diante do anjo que o Senhor havia ordenado para estar ali com ele, para trazer a resposta que Daniel precisava. Daniel orou 21 dias. Daniel estava, irmãos, ali com um propósito. Nada do que a carne dele gostava de fazer, ele estava fazendo. Daniel estava se consagrando para uma resposta. E quando o anjo se apresenta para Daniel, versículo de número 7 ao versículo de número 9 vai nos dizer: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Você observa aqui de maneira muito clara que a visão trouxe para Daniel uma fragilidade. Ele ficou fraco, humanamente falando. Porque as coisas espirituais são assim. Você já teve revelações que você acorda fraco?
Você tem aquele sonho, não é sonho normal, que você dorme de barriga cheia e sonhou, não. São revelações de Deus mesmo, sabe? Que você diz, meu Deus, eu acordei me tremendo, acordei com a cabeça doendo, e o dia parece que não anda, parece que as coisas não fluem, parece que aquele sonho não sai da sua mente. É Deus te dando alertas. Muitas vezes você vai sentir dores, muitas vezes você vai sentir angústias. Isso tudo é Deus chamando a sua atenção para você se posicionar para o que Ele tem para revelar para você. Por isso, quando você começar a sentir algumas coisas que você não tá entendendo, arrepios estranhos, cabeça doendo, enjoo, coisas que você acaba sentindo na sua carne, você tem que se posicionar. Você precisa orar. Você precisa estar diante do Senhor para saber o que Deus tem para te revelar. Grande era o que Deus tinha para revelar para Daniel. Daniel estava ali para receber a revelação dos céus, havia se consagrado, havia buscado o Senhor com um propósito, mas mesmo assim ele sentiu. Imagine a gente, irmãos, se não consagrar, se não buscar, nós não vamos suportar, porque o Senhor é santo. Então por isso o Senhor, Ele nos instrui através dessa palavra a buscar a santificação. Antes de você querer ver a manifestação do poder de Deus, primeiramente peça a Deus estrutura. Declare comigo, eu creio que Deus está me dando estrutura para que eu possa viver com Ele o sobrenatural. Eu creio que Deus está me dando estrutura para que eu possa viver com Ele o sobrenatural. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Você observa que Daniel, ele recebeu a instrução do anjo do Senhor de se colocar de pé, mas ele estava tremendo diante daquela visão. Por quê? Porque era algo sobrenatural. E Deus trouxe você aqui porque Ele tem um sobrenatural para te revelar. Ele tem coisas grandes para te mostrar. Sim, irmãos, Deus ainda se manifesta. Tem muitas pessoas que não acreditam, mas nós sabemos que Deus é real e que Ele ainda se manifesta a quem Ele quer. E se Ele te trouxe aqui, Ele quer se manifestar para você. É para você buscar estrutura, é para você buscar ao Senhor, buscar se santificar, pois pois coisas grandes o Senhor tem para te revelar. Se coloque de pé mesmo tremendo, mesmo amedrontado, mesmo compreendendo a sua fragilidade humana. A Bíblia diz que Daniel se colocou sobre os pés. Se coloque sobre os pés diante do Senhor. Diga, eis-me aqui, Deus, para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Declare comigo, eu vou estar pronta para ouvir o que Deus tem para me revelar. Eu vou estar pronto para ouvir o que Deus tem para me revelar. Deus quer trazer revelações, coisas grandiosas para pessoas que estão me ouvindo neste momento. Ele quer te dar estrutura para você viver o que Ele tem. Versículo de número 12. Então me disse, não temas, ou seja, não tenha medo. Deus falando contigo, não tenha medo. Da mesma forma que Ele falou com Daniel, hoje Ele fala com você, não temas, não tenha medo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Você observa aqui de maneira muito clara que o que Daniel havia feito, no versículo de número 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que Daniel fez, subiu aos céus, Deus se agradou, Deus recebeu e mandou resposta. Todas as vezes que a gente se humilha diante do Senhor, Deus contempla. Muitas vezes a resposta pode não chegar no dia que você faz o propósito. Uma semana depois, ou 2 ou 3, mas uma hora chega. Muitas batalhas espirituais estão acontecendo para que resposta de oração não aconteça. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel se colocou a se humilhar diante do Senhor, mas a resposta não chegou no momento em que ele se humilhou. Muitas vezes você está aí querendo parar de se humilhar, querendo parar de fazer propósito, querendo parar de jejuar, querendo parar de fazer campanha, porque você ainda não viu a resposta chegar. Só que eu quero lhe dizer que é uma batalha espiritual para que as respostas não cheguem. É por isso que a gente precisa estar buscando constantemente. Não pode ser uma coisa somente de vez em quando, somente quando necessitamos. Não, precisa ser constante. Por quê? Porque tem uma batalha espiritual para que não aconteça a resposta. Deus está falando com pessoas aqui porque tem batalhas que estão tentando interferir no que Deus tem contigo.
Ou seja, a resposta era para ter chegado desde o primeiro dia, irmãos. Deus ouviu as palavras de Daniel. Deus ouviu o que Daniel estava dizendo, mas o anjo foi impedido de chegar até Daniel. Houve uma batalha para a resposta chegar. Está tendo batalha aí para que a resposta não chegue. Está tendo batalha aí porque o inimigo sabe que o Senhor tem coisas grandes contigo. Daniel era um homem muito amado. Daniel era um homem de Deus e o inimigo queria paralisar, queria frustrar. Quando coisas grandes são reveladas para você, o inimigo quer te frustrar. O inimigo quer te parar porque ele não luta, irmãos, contra ele mesmo. Ele não luta contra quem está fazendo a vontade dele. Mas ele luta muitas vezes contra, sabe quem? Quem está fazendo a vontade de Deus. Havia uma batalha para que a resposta não chegasse até Daniel, como há uma batalha para que a resposta não chegue até você. Mas o Senhor está dizendo: a batalha está caindo por terra, o mal está batendo em retirada e eu já determinei a resposta. Eu, o Senhor, trarei resposta de oração. Eu, o Senhor, trarei resposta de jejum. Eu, o Senhor, diz o Senhor dos exércitos, trarei resposta de campanha, resposta de propósito que você fez diante do Senhor. Quando você se colocou a se humilhar diante de Deus, Deus reservou resposta para você. Declare comigo: eu creio que tem respostas de Deus chegando para minha história. Eu creio que tem respostas de Deus chegando para a minha história. Você vê aqui no versículo 13 como uma batalha grande no reino espiritual. Muitas vezes a gente não contempla com os olhos físicos, mas sim, há uma batalha no reino espiritual. E Deus quer que a gente observe isso. Deus quer que os nossos olhos estejam abertos para a gente compreender que não é somente essa terra, não é somente aquilo que a gente está vendo aqui diante dos nossos olhos, mas existe um reino espiritual, existe algo que tenta interferir, existe algo que tenta parar o que Deus tem conosco. Por isso precisamos ter a sensibilidade de compreendermos que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele vai trazer a resposta, mas não podemos esquecer que tem uma batalha para que não aconteça. E o Senhor está dizendo: eu estou vencendo batalhas para que a resposta chegue na sua história. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, você observa que o anjo foi impedido de vir trazer a resposta. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer que o príncipe da Pérsia resistiu, segurou a ele por 21 dias. O tempo em que Daniel estava, irmãos, ali buscando consagrar, buscando ao Senhor, buscando se humilhar, estava havendo uma batalha. No tempo em que você está se humilhando, você não vê, mas está tendo uma batalha espiritual. Nos tempos em que você diz assim: eu vou orar por isso, eu vou me consagrar, aí você vê as coisas só piorando. Parece que a resposta não chega, parece que você está orando em vão. É porque está tendo uma batalha travada no reino espiritual. Não esqueça. Não esqueça que existe um reino espiritual. Não esqueça que não é somente aquilo que você está contemplando aqui agora, não. Existe algo que vai muito além. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o reino espiritual é real. Muitas vezes o inimigo vai querer que a gente esqueça disso, pra gente achar que é somente isso aqui, ó. Pra gente não buscar Deus, pra gente achar que tudo está bem, que as coisas, do espírito é loucura. Mas o Senhor está dizendo: o reino espiritual é real. Eu estou abrindo os teus olhos para isso. Declare comigo: eu creio que Deus está abrindo os meus olhos para que eu contemple batalhas espirituais. E Ele está me dando estrutura. O meu Deus está abrindo os meus olhos para que eu contemple batalhas espirituais e Ele está me dando estrutura. Tem pessoas aqui, não é todo mundo que Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Deus está fazendo você contemplar, para você saber que existe um céu e existe um inferno, para você saber que existe o bem e existe o mal. Você não ficará enganada, você não ficará enganado. Os teus olhos espirituais estão sendo abertos hoje, irmão. Isso aqui é mistério. Tem pessoas aqui que Deus vai mostrar o oculto, o profundo e o escondido, como Ele fez com Daniel. E Ele está dizendo para você: não é porque você às vezes ora e não vê resposta, que eu não tenho resposta reservada, que eu não vou resolver o problema, que a causa não vai ser solucionada. É porque tem batalhas espirituais. É porque o inimigo se levanta para que você venha se frustrar e você venha parar de orar, você entende?
É por isso que tudo piora. Aqui está a resposta, irmãos. Quando nós lemos a palavra, a gente consegue entender as coisas só piorando. Daniel buscando, Daniel se humilhando e nada acontecia, mas Daniel continuou. Daniel permaneceu. Daniel prevaleceu aqui nesta batalha. Ele continuou crendo no Senhor. Quando você crê no Senhor, a força do Senhor prevalece na sua vida e não aquilo que você está contemplando. E não as batalhas espirituais que estão se levantando contra ti. Declare comigo, meu Deus é maior do que as batalhas que estão se levantando contra mim. O meu Deus é maior do que as batalhas que estão se levantando contra mim. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, eu vim para te explicar aquilo que você não estava entendendo. Não se preocupe, não tenha medo de ver as coisas espirituais e não compreender. O que você precisar compreender, Deus trará explicação para você. Deus é um Deus tão perfeito que Ele, irmãos, não faz nada pela metade. Ele não entrega algo pra gente que a gente não entenda. Que a gente passe a vida toda sem entender. Pode chegar uma fase que você não entende, mas depois ele te faz entender. Ele não te entrega algo que você não tem estrutura, porque ele sabe o que você aguenta e o que você não aguenta. Então ele não vai te dar nunca algo que você não suporte. Creia através dessa palavra que o fortalecimento de Deus está vindo, que Deus se revelará para você de maneira muito clara e que ele está tocando em você e te fortalecendo, como aconteceu aqui com Daniel. Daniel tinha visões, Deus mostrava coisas a ele acerca do futuro. Deus deu para ele entendimento, sabedoria, conhecimento como nenhum homem tinha sobre a terra. Mas eu quero lhe dizer que Daniel era alguém que buscava. Não deixe de buscar. Para ter experiências com Deus, você precisa fazer sua parte, você precisa buscar. E não esqueça de uma coisa, você precisa ter estrutura, porque você observa que não somente o espiritual é tocado, mas o físico também é tocado. Às vezes você vai sentir no seu físico a fraqueza, e o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: não seja alguém que para, não seja alguém que desiste quando você sentir batalhas no seu físico, mas seja alguém que permanece pedindo a Deus estrutura, pois coisas grandes o Senhor tem para revelar para a sua história. E lembre-se também, nem sempre que você ora vai chegar no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma hora a resposta da oração. Existe uma batalha espiritual para que não aconteçam respostas, para que Deus não venha fazer o que ele tem reservado para a sua vida. Mas lembre-se, da mesma forma aqui que a batalha foi vencida, da mesma forma que Miguel foi enviado para poder ajudar o anjo que traria a resposta para Daniel, Deus vai fazer a resposta chegar até você. Toda batalha travada será vencida e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Declare comigo, eu creio que toda batalha travada será vencida e a resposta vai chegar. Eu creio que toda batalha travada será vencida e a resposta vai chegar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Senhor, tu és perfeito, meu Pai. Tu és fiel e o Senhor é um Deus de resposta. É um Deus que dá estrutura. É um Deus que não deixa a obra pela metade, que fortalece os teus filhos. Pai, eu não tenho dúvidas que pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, estão sendo preparadas para grandes coisas que o Senhor tem para revelar. E tem pessoas que também estão aqui, Pai, que estão querendo parar porque não estão vendo resposta. Estão vendo as batalhas intensificando, mas tu és o Deus que hoje fortalece, Pai, a eles com essa resposta, mostrando que as coisas espirituais também tem batalhas, Pai, também tem levantes, mas é o Senhor que é maior do que as fragilidades, é maior do que aquilo que estamos contemplando diante dos nossos olhos. Nós sabemos, meu Senhor, que da mesma forma que Daniel foi fortalecido, o Senhor fortalece. O Senhor anima, Pai. O Senhor traz para os teus filhos, meu Senhor, aquilo que eles precisam para viver os teus propósitos. Eu creio que da mesma forma que Daniel recebeu revelações do alto, pessoas aqui também vão receber. Mas o Senhor já está advertindo, já está mostrando que há batalhas espirituais para que isso não aconteça. Mas tu és maior, Senhor, do que qualquer batalha espiritual. O Senhor é maior do que qualquer levante do inimigo contra a nossa vida. Pai, eu creio que olhos espirituais estão sendo abertos. Eu creio que pessoas aqui vão ter experiência
experiências contigo sobrenatural. Eles vão contemplar, Pai, que existe um reino espiritual, porque o Senhor quer se revelar para pessoas que estão me ouvindo agora da mesma forma, Pai, que o Senhor se revelou para Daniel e para muitos outros homens na tua palavra, mulheres que viram a tua revelação, que contemplaram, meu Pai, que o Senhor é real, que o Senhor existe, que o reino espiritual também é real. Deus, eu creio que o Senhor está fortalecendo, que o Senhor está animando, pois coisas grandes o Senhor tem para fazer, tem para revelar, tem para mostrar. E o Senhor também está mostrando que batalhas espirituais, Senhor, muitas vezes traz para os teus filhos fragilidade, fraqueza, cansaço e muitos sintomas do que eles sentem, Pai, são espirituais. Eles precisam pedir estrutura ao Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta para os teus filhos contarem, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está te fortalecendo, pois coisas grandes Ele tem para fazer na sua vida. E não esqueça, existem batalhas que são inteiramente espirituais. Deus está abrindo os teus olhos para você saber discernir o que é físico e o que é espiritual. Deus é um Deus que se revelará para ti a partir de agora de maneira diferente. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra e a estrutura de Deus para sua vida. Em nome de Jesus Cristo, declare amém.